Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Com alegria, nós entramos na sua casa, com a sua família, para partilharmos a Palavra de Deus. Olha, quero acolher você que está comigo agora pela TV Canção Nova. Eu quero acolher você que está comigo agora pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, e você que está comigo pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo e se prepare, porque hoje você vai aprender muita coisa da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos fazendo, o programa é novo, né? Não tem muito tempo que começamos. Começamos ele em setembro, então estamos fazendo uma introdução para entender o Antigo Testamento, que é o nosso foco neste programa. Nós precisamos fazer uma introdução a todo o contexto do Antigo Testamento. E o que estamos fazendo nestes primeiros programas é isto, tá certo? Então hoje a gente continua avançando nesta introdução, te localizando dentro desse universo bíblico que não é tão simples assim. Mas seja bem-vindo, porque aqui nós tratamos de coisas difíceis, mas de um jeito que todo mundo compreende, tá? Aqui o difícil vai ficando de uma forma sem perder a sua profundidade, de uma forma que você fala, poxa, é difícil, mas eu consegui compreender. Eu quero também agora já acolher conosco aqui mais uma vez, Dom José Falcão, que alegria tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Muito bom. Dom José, nosso programa passado nós vimos quem foram os autores, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quanto tempo demorou para ser escrito? Os autores que nós temos certeza que escreveram no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se Jesus escreveu alguma coisa ou não, tudo isso nós vimos nos programas passados. É preciso avançar. E para compreender o Antigo Testamento, nós precisamos de algumas premissas, que é o que eu comecei falando com você hoje no programa. Então, vou perguntar a Dom José Falcão. Dom José, para compreendermos o Antigo Testamento, que nós cristãos consideramos parte integrante da Palavra de Deus, escrita, creio que é fundamental tratar de algumas premissas fundamentais de teologia católica. Então, eu gostaria de perguntar ao Senhor, gostaria que o Senhor tratasse dessas verdades prévias. O que nós precisamos ter como verdades prévias para conhecer e entender, sem as quais não compreenderemos bem essa realidade chamada Antigo Testamento, nem também o Novo Testamento? Eu considero que são 3 as palavras-chave que, obrigatoriamente, para nós termos uma visão, uma noção e, portanto, uma veneração à Palavra de Deus, elas são imprescindíveis. São categorias-chave da teologia. Revelação, transmissão e inspiração. Essa primeira categoria é o ponto de partida de tudo. Ninguém escreve aquilo que não foi transmitido pelos seus antepassados. Fatos que aconteceram e que foram transmitidos. Portanto, não se pode falar de inspiração dos livros sagrados se você não tem esse conceito prévio de tradição, de transmissão. Se você está escrevendo ou aquilo que você experimentou, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu,
ou aquilo que você leu dos outros, que escreveram antes de você, ou aquilo que os outros testemunharam, e você não testemunhou, mas você colocou por escrito. E isso supõe uma cadeia de transmissores, transmissão, tradição. Mas essa tradição remonta ao próprio Deus. Não foi Abraão que disse, Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu vou descer, vou sair da minha terra e vou lá, tá bem? Eu quero comunicar ao Senhor. Não, foi o contrário. A revelação é Deus se comunica, Deus fala, Deus entra em contato com o homem e revela ao homem, revela a Israel, o Novo Testamento revela à igreja sua vontade. Ele revela-se a si mesmo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Javé. Eu sou aquele que sou. O Senhor falando com Moisés na sarça ardente no Monte Sinai. Revelação. Então, esses três conceitos são imprescindíveis. Sim. Eles caminham juntos quando o assunto é Bíblia. Na verdade, são categorias-chave da teologia católica. Vamos então recordar, e é preciso que a gente se detenha bem em cada um, porque o primeiro é fundamental compreendê-lo bem para entendermos o segundo. E esses dois precisam ser bem compreendidos para nós entendermos bem a inspiração. Então vamos recordar as três categorias que precisamos investigar bem. Revelação, tradição ou transmissão, mesma coisa, e inspiração. Uma pergunta eu já faço para o senhor está dizendo e destacando que essas três realidades são importantes para entendermos a Bíblia numa visão católica. O que aqui irmãos separados não levam tanto em consideração? Bem, se remontarmos à pessoa de Martinho Lutero, em vários dos seus escritos, uma das teses da teologia luterana, sola scriptura, somente a Escritura. As outras, que nós católicos consideramos como fontes da nossa fé, a tradição e o magistério, nega-se. Certo. Só se fica com a Escritura. Nós não concordamos com isso. As nossas três fontes da fé, Escritura, tradição e magistério. E já provamos em vários encontros aqui que com a Escritura sozinha você se complica tremendamente para responder a certas questões. E nem é preciso recordar, basta assistir aos vídeos anteriores. Quem definiu o número dos livros inspirados do Novo Testamento? Quem definiu que os evangelhos só poderiam ser 4, não menos nem mais? Quem foi que disse que o evangelista que escreveu o primeiro evangelho foi Mateus? A mesma coisa do segundo evangelho, do terceiro evangelho, do quarto evangelho, das cartas de São João. Essas respostas você não tem na Bíblia, você tem fora da Bíblia, e fora da Bíblia, tradição da Igreja Católica. Bem, então, essas três fontes para nós, essas três palavras para nós, revelação, tradição ou transmissão e inspiração, elas caminham juntas. Para nós entendermos, já entendemos um bocado de coisa até agora quanto à formação da Bíblia. Mas revelar, iniciativa de Deus, transmitir, Deus transmite para alguns no Antigo Testamento e esses transmitem para os outros. No Novo Testamento, o Pai transmite ao Filho, o Filho transmite aos homens. Aliás, a palavra revelar, ela está nos lábios de Jesus. Vossa Reverendíssima pode lembrar uma frase que Jesus diz onde esse verbo aparece? O Pai, eu te louvo, Dou-vos perfeito. Te dou graças. O cabra está com a memória boa. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulos 10 e 11.
Mateus capítulos 10 e 11, a oração de Nosso Senhor. A oração de Nosso Senhor. Capítulo 11, versículos de 25 a 27. É no finalzinho que aparece o verbo revelar. Não é? Vamos ver. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então, é importante estudar essa palavra porque Jesus a pronunciou. Ela é cara para nosso Senhor. Revelar. O Pai revela o Filho aos homens. O Filho revela o Pai aos homens. E os homens revelam o Pai, o Filho e o Espírito Santo aos outros homens. Então, essa categoria revelação é importante. Da mesma forma que é importante a categoria transmissão, que é importante a categoria inspiração. Aliás, a Bíblia termina com a revelação. Tem um livro do Novo Testamento que se chama Revelação. A palavra revelação em grego, Apocalipse. Aliás, abra o primeiro versículo do Apocalipse. E é por causa dessa primeira palavra, da primeira palavra do Apocalipse, que se chama Apocalipse. Leia, primeiro versículo, só ele. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Etc. Então, o livro se chama Apocalipse, porque Apocalipse é revelação. A Bíblia termina com a revelação. Começa com a revelação, Deus se revelando aos homens na pessoa de Abraão, e termina com essa revelação a respeito das derradeiras coisas que vão acontecer. Veja que bonito. No capítulo, vamos ao mesmo Apocalipse, vire a página. Capítulo 4, versículo 1. Depois disso tive uma visão, vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: sobe aqui e eu te mostrarei, outra tradução, te revelarei, o que está para acontecer depois disso. Então, veja, o Apocalipse é dividido em dois momentos. Capítulos 1º, 2º e 3º, sobretudo realidades que estão acontecendo no tempo deles, as 7 igrejas. A partir do capítulo 4, as coisas que vão acontecer depois. Sim. Eu revelo para você coisas que se aplicam, sobretudo, às 7 igrejas agora. Agora que eu revelei para essa questão pontual, eu vou revelar para você as que vão acontecer depois. Por isso que o Apocalipse é um livro sempre atual, que se aplica à realidade do tempo de João e de todos os tempos. Isso é a última revelação de Deus para a humanidade, revelação positiva, escrita. A Bíblia termina com a revelação. Então é importantíssimo nós estudarmos essa categoria. Revelação é algo que nós estamos entendendo com o que o senhor está falando, algo muito importante. Ou seja, nós temos um Deus que se revela, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se desvela. Esse Deus desconhecido, esse Deus invisível, ele se revela até nós. A revelação, então, faz parte de um projeto divino. Faz. Que se desdobra na história? Sim. A revelação é ao homem. E o homem é um ser histórico. E um ser histórico limitado. E a natureza humana é Jesus é de Jesus que São Lucas, no capítulo 2, versículo 51, vai usar a categoria de crescimento. Deus não cresce, mas nós crescemos. Assim como a criança que nos primeiros anos de vida, a partir de quando ela começa a frequentar o pré-jardim, não sei como se chama, o primeiro aninho dela lá no jardim da infância, ela vai crescendo
fisiologicamente, psicologicamente, psicossomaticamente. E a capacidade de compreensão dela vai, com o passar do tempo, aumentando. Sim. Isso quer dizer que Deus revela-se e revela o seu plano de amor ao homem com a capacidade que o homem tem de compreender. Por isso, uma criança no jardim não tem condições de aprender conhecimentos elucubrados como a teoria da relatividade. Se você for para uma criança de 4 anos, minha filha, eu vou falar aqui agora das leis de Newton, né? Teoria da relatividade, eu vou falar do quadrado da hipotenusa, que é a soma do quadrado dos catetos. A criança, no mínimo, vai olhar para você e vai dizer, tá doido? Então, eu não entendo isso não sei o que é não. Claro, a capacidade da coitadinha não comporta isso. A revelação é a mesma coisa. Deus escolhe um povo com a mentalidade bruta, em estado bruto, primitivo, Caim. Depois Lameque. Depois vem vem o dilúvio, depois vem a Torre de Babel, depois vem... Esse estágio da humanidade é um estágio em que a humanidade não tem o conhecimento dessas verdades profundas. Porque é uma criancinha. E tem um fator agravante, porque é uma humanidade que se deixou ferir pelo pecado ainda. O principal motivo é esse. É. O principal motivo é esse. O pecado produz uma desordem em todos os sentidos na natureza humana. A cegueira, a dificuldade de compreender, não é? De raciocinar, de concluir, de decidir, de refletir, de repensar, de voltar atrás, ou de insistir na sua postura. O pecado realmente introduziu uma desordem tremenda na natureza humana. De sorte que, de Adão para Abraão, não sabemos quanto tempo, mas temos a proliferação de tantos pecados. De sorte que quando Abrão é chamado, deixa a tua terra, a tua casa, a tua parentela, nós temos a humanidade ainda num estágio extremamente primitivo. O seu pai, Taré, se não me engano, Taré adorava deuses pagãos. Abrão, filho de Taré, foi tirado de sua terra num contexto de idolatria. Evidentemente que Abraão, Isaac, Jacó, os seus filhos, os patriarcas, etc., até chegarmos a Jesus Cristo, 1800 anos, nós temos uma pedagogia do Deus que se revela paciente. Onde Deus tem paciência com os pecados, com as brutalidades, com a perversidade, com as patifarias, não significa dizer que Deus concorda. Para você mudar a mentalidade de uma criança do jardim até a criança na universidade, é preciso tempo para que ela tenha uma concepção de si, dos valores, do mundo, etc. Deus da mesma forma. Por isso é uma revelação paulatina, é uma revelação que comporta nos primeiros momentos e em várias etapas imperfeições, quedas, fragilidades e assim por diante. Essa categoria revelação, ela não admite, não há pedagogo, não há professor, não há cuidador de criança que admita que você transmita todas as informações, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, amai os vossos inimigos, etc. Isso é coisa do Novo Testamento. Impensáveis essas realidades no tempo de Caim, no tempo de Lameque, 77 vezes eu vou me vingar, etc. Capítulo 4 do livro do Gênesis. Então, essa fascinante epopeia da revelação na história é importante a gente compreender. Dom José, o termo da revelação, eu percebo que ele é muito importante no Catecismo da Igreja Católica. Aliás, é um dos primeiros parágrafos do Catecismo, um Deus que se revela. Disse bem, vale a pena a gente ler e tecer alguns comentários sobre o parágrafo 50 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá.
Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza, a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento, que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando o seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Daqui a gente pode tirar um belo conceito de revelação. É a automanifestação de Deus que, nos primórdios, assume etapas, momentos, e atinge a sua consumação, o seu ápice, na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, tem um texto, o começo da carta aos Hebreus, meu Deus, de muitos modos Deus falou outrora aos profetas, Sim. etc. Na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho, que é a imagem do seu ser. Vamos ver se eu estou ficando broco ou é mesmo na carta, no prólogo da carta aos Hebreus. Não, isso é Hebreus capítulo 1. Leia, por favor, versículos de 1 a 4. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita na majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Repare que aqui o verbo é falar. Deus falou. É uma modalidade da revelação. Sim. Porque Deus se revela também pelos acontecimentos da história, e se revela também pelas suas criaturas. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18. Mas essa introdução da carta aos Hebreus é importante para a gente entender os passos. Outrora, muitas vezes e de diversos modos. Nossos pais, os profetas. Agora, ultimamente, nos falou pelo seu Filho. Então, é uma revelação cadenciada, que tem passos e que tende à consumação, ao momento alto, e esse momento alto é Jesus. Jesus, portanto, é a plena, mais ainda, total, mais ainda, cabal, completa, exaustiva, manifestação da revelação de Deus. Tudo o que Deus tinha de revelar, positivamente, publicamente, atinge o seu ápice em Jesus Cristo. É isso que a gente precisa estudar. Então, o Antigo Testamento, podemos dizer que é uma revelação de Deus na história, que vai acontecendo pouco a pouco, nos profetas, é o Antigo Testamento todo, que culmina na grande revelação, no cume, no ápice, que é em Jesus Cristo. E de novo, essa imagem da transfiguração, ela me toca muito, diz muito, porque ali você tem as setas de convergência, você tem tudo que o Antigo Testamento vem dizendo, vem falando, vem preparando, etc., até o ápice que é Jesus. Jesus entre Moisés e Elias. A revelação é icônica. Ela é o ícone onde se diz tudo. Moisés falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus, a lei e os profetas, está ali a realização. A realização chegou, o cume chegou, a luz chegou, o sentido chegou, a plenitude chegou, a consumação chegou. Isso é maravilhoso. Em Jesus, o Pai disse tudo. É por isso que a igreja entende que qualquer coisa que diga
uma novidade que contrapõe a Jesus, essa não deve ser acreditada. Porque em Jesus o Pai disse tudo. Quem diz isso também é meu pai, São João da Cruz, quando diz, quando chegar uma revelação que desfaça a revelação que Jesus Cristo já trouxe, diz meu pai João da Cruz, não acredite, porque você estaria dizendo que a revelação de Deus foi imperfeita. Então, se você disser que alguma coisa deve se acrescentar a isto, logo é uma revelação imperfeita. Jesus não disse tudo, se não disse tudo, ele foi imperfeita, não foi plena, não foi santa. Então, este versículo que acabamos de ler, e eu quero terminar este bloco lendo ele de novo para você. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Até daqui a pouco, um breve intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Hoje estamos conversando um assunto que eu particularmente gosto muito, sobre revelação. Um Deus que se doa, um Deus que se revela. O Catecismo da Igreja Católica, ao qual nós lemos no bloco anterior, dizia assim, por uma decisão totalmente livre, olha que bonito isso, totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Então, o que nós estamos estudando agora é um ato de amor. E por que Dom José está trazendo isso para nós? Não tem como você entender Bíblia se você não entender isso. É um Deus que livremente decidiu se revelar, se doar. Então, o que é Bíblia? Não é a revelação de Deus que está acontecendo para nós? Quando Dom José falava, eu já lembrava de Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou, ou seja, é um Deus que está se revelando, a qual ninguém podia ver o seu rosto. A Bíblia chega a dizer que Moisés via Deus face a face, mas ao mesmo tempo diz que ele via pelas costas. É um Deus que vai se revelando aos poucos, e Dom José deixou muito claro, de acordo com o que o homem possa suportar naquele momento. E por isso precisa ser aos poucos. Ô Dom José, antes de avançarmos, eu achei interessante porque o Catecismo disse o seguinte, que é possível conhecer Deus só pela razão. Inclusive o Papa João Paulo II me parece que fez um documento sobre fé e razão. Fides et ratio. Isso. Sim. Muito importante para isso. Mas é um tema bíblico. Temos a prova na Bíblia, no livro da Sabedoria, capítulo 13, e na Carta aos Romanos, capítulo 1. Para chegar à conclusão de que Deus existe, não é preciso ter fé. Olha A isso. própria Bíblia diz. Mas avance. Maravilhoso. Mas o que chamou muita atenção é, você pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras, a partir da razão. Mas existe outra ordem de conhecimento, que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças. Aí fala a revelação. Exato. Dado que a revelação atinge o seu ápice em Jesus Cristo, o máximo que com a razão o homem pode chegar é de que Deus existe. Agora, de que existe a Trindade, não. Exatamente. A Trindade é de joelhos, meu amigo. A Trindade é chorando, gemendo, eu creio. E isso é um dom de Deus. Por isso, a carta aos Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. Afirmar que Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, só a fé. Só a fé é capaz, só por ela somos capazes de dizer,
o Deus que a minha razão chegou a afirmar que existe é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E por isso que então a gente começa a entender que muitos não acreditavam que Jesus era Deus naquela época. É? E por isso que era uma revelação que estava acontecendo. Eu sou... E ele começou a fazer milagres para revelar isto. Mas muitos não acreditaram porque era preciso ter fé. Acreditar tendo fé. E o senhor falou da Trindade, ao mesmo tempo, Mateus 26, 26 é a Eucaristia. Como acreditar na Eucaristia somente pela razão? Bem, temos passos aqui. A Eucaristia é um sacramento. E o sacramento no Novo Testamento não é o ponto de partida. É, de certa forma, o ponto de chegada. Vossa Reverendíssima acabou de dizer, Mateus 26. Jesus ali já não está mais realizando milagres, Jesus ali não está mais pregando, Jesus ali não está mais expulsando os demônios. Sacramento é o sacramento da fé. Não podemos colocar jamais o sacramento antes de um itinerário que começa precisamente naquilo a que Jesus levou os dois que iam para Emaús, fechados. Repare, no itinerário de Emaús, nós temos dois momentos. Vamos chamar o primeiro momento, grosso modo, de liturgia da palavra. Sim. Jesus, pelo caminho, explicava-lhes as Escrituras, partindo de Moisés, dos profetas, etc. Depois, o coração deles começa a arder, aí eles dizem, fica conosco, Senhor. Eles dizem, é tarde, a noite já declina, a noite já vem. Jesus entrou e aí, liturgia eucarística, o pão é partido e Jesus é dado a conhecer. Essa ordem, ela precisa ser seguida. O sacramento não é o primeiro momento. O primeiro momento, vamos dizer aqui, você tem o diálogo com o mundo pagão, depois você tem todos os preparativos para que se leve aquele coração a ficar abrasado, aí entra o elemento da palavra. No dia de Pentecostes, São Pedro não saiu falando do batismo. O batismo veio depois do discurso dele. Irmãos, o que devemos fazer? Vocês se arrependam e recebam o batismo para a remissão dos pecados. Então, palavra, eu diria testemunho e palavra. Testemunho e palavra, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vendo vossas boas obras e Glorifiquem a Deus. E eles glorifiquem a Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vendo vossas boas obras glorifiquem a Deus, deem glória ao Pai. Testemunho com os lábios e também com o bom exemplo. A palavra está ao teu alcance, em tua boca, em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça e é confessando com palavras que se chega à salvação. É o texto clássico de Romanos capítulo 10. Então, os sacramentos vêm depois. Os sacramentos da fé. E o primeiro sacramento é o batismo, quem crê e for batizado, o batismo é a porta dos sacramentos, e depois temos o itinerário até chegarmos à Eucaristia. A Eucaristia, digamos assim, ela está inserida num contexto eclesial que já supõe uma fé professada e um batismo recebido. Neste sentido, sim, sem dúvida alguma. Mas voltemos às origens, voltemos à revelação primeira. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sim. Reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida, render-se diante dele, entregar-se a ele e dizer, minha vida mudou. A partir de hoje eu não sou mais o mesmo. Eu não quero viver nessas trevas, eu não quero viver no paganismo, eu não quero viver nesse mundo sem esse norte da minha vida, e eu encontrei o meu Senhor, encontrei o meu Salvador, e me jogo nos braços dele pela Mãe Igreja. Creio e peço o batismo. Muito bonito.
Dom José, eu ainda continuo nessa pergunta que eu lhe fiz. Sim. A revelação, então, ela faz parte de um projeto divino que se desdobra na história, é o que nós estamos vendo. E estamos dentro do catecismo da Igreja Católica. A revelação se revela, se manifesta, se desdobra na história. Isso para nós é fundamental. E a história, ela é feita de pessoas, de momentos, de acontecimentos. Sim. E, portanto, tem fases. E, portanto, tem protagonistas. E, portanto, tem atores que constroem a história. Uns menos importantes, outros mais importantes. Mas a questão da importância, ela é muito relativa. Na verdade, o plano de Deus, ele costuma se valer dos menos importantes, dos tidos como desprezíveis, como os abjectos, Paulo como Apóstolo. os despreparados. Sim, vamos citar 1 Coríntios daqui a pouco. Deus escolheu aquilo que não é nada para reduzir aqueles que pensam que são alguma coisa. Eu acho ótimo esse texto. O texto que São Paulo, grande, apóstolo, preparado, culto, etc., mas compreendeu desde cedo que, primeiro, a ciência incha, a caridade edifica, a letra mata, mas o espírito edifica, vivifica. São frases bombásticas do apóstolo Paulo, ele que era letrado, ele que era culto, ele que era entendedor e assim por diante. É novidade para muita gente, porque ouvíamos muito. Pedro era uma pessoa mais simples, E era. aquela coisa, E era pescador. Mas a gente achava que a prova bíblica nos não faltava. estudou em Roma, não estudou na Harvard, não estudou nas universidades do seu tempo, não estudou onde São Lucas estudou. Era um homem sem instrução. Primeiro Papa da Igreja. Primeiro Papa da Igreja. E Pedro, irmão de André. Sim. E João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Então, Jonas, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas, pescador. Homem rude, profissão simples. Homem sem instrução. Zebedeu, mesma coisa. Tinha 2 filhos, Tiago e João. Jesus vai ao encontro primeiro dos 2, Pedro e André, deixaram as redes e seguiram Jesus. Mais na frente encontraram os 2 garotos, Tiago e João. Venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Também deixaram as redes e seguiram. E João também sem muita instrução. Está aqui. Se Vossa Reverendíssima nunca tinha visto, então agora, a partir de hoje... Com certeza eu já li esse texto, mas agora com um olhar diferente. Por favor, vamos ver o nosso primeiro Papa, um homem sem instrução. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Aqui está o mais importante, né? Sem estudo e sem instrução. Mas eram companheiros de Jesus. Né? Sim. Tem uma beata no nosso querido Brasil que eu diria mais ainda do que a Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, me impressiona a simplicidade dela. Analfabeta, Nha Chica. Nha Chica. Olhem vocês para esta beata. Nas Minas Gerais, ela está no céu, sem estudo, sem instrução. Crave os olhos em Nha Chica, como São Pedro e como São João. O que eu estou impressionado diante do que o senhor está trazendo é o seguinte: o senhor está trazendo uma prova bíblica de que tanto Pedro quanto João não tinham estudo, eram sem instrução. Agora você pega Pedro, pescador, vemos que ele escreveu 2 cartas pequenas. É verdade. Agora, quando falamos de João, a gente vê um evangelho bem elaborado, com a mais alta mística, teologia, e aí só pode ter sido de Deus, então, tudo aquilo mesmo. Aí entra a categoria da inspiração, que vamos ver mais na frente. Por isso é importante, primeiro, Deus se revela aos pequenos, Deus se revela aos humildes. O texto já citado, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado.
Isso é que torna o cristianismo, para mim, sedutor. Por quê? Ele não foi fruto de uma casta intelectual, de gente com devido respeito aos cultos. Que tinham muitos naquela época. Sim, não muitos é São Paulo quem vai dizer, entre vocês, entre nós, não há muitos de gente culta, gente entendida, a 1 Coríntios, capítulo 1. Deus escolheu aqueles que aos olhos do mundo não são nada, para confundir aqueles que são, ou pensam que são. Mas havia alguns, não se diz respeito a São Lucas por ter recebido uma formação científica elaborada, primorosa, na faculdade daquele tempo de medicina. Não se critica, sei lá, Apolo por ser uma das mentes mais brilhantes, um pregador exímio, tanto é que ele tinha o seu grupinho. Agora, os homens cultos da época eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. No mundo judaico, sim. No mundo cristão, eu estou falando. Ah, tá. Então, já vamos para a primeira aos Coríntios, mas antes vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 1, a 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. O que é que São Paulo está enfrentando nesse momento? Está enfrentando uma questão de dissensão na comunidade, ou seja, a comunidade está dividida. A comunidade cristã de Corinto é Grécia, está dividida. Grupinhos, patotinhas. A patotinha de São Pedro. Não, nós estamos com São Pedro, que é mais humilde, é um homem sem instrução, etc. Mas é o primeiro Papa. Estamos com ele, não estamos com mais ninguém. Do outro lado, tem a turminha de Apolo. Não, nós estamos com Apolo, porque Apolo é culto, fala muitas línguas, é um exímio pregador, etc. Não estamos com Pedro, estamos com Apolo. Terceiro grupo, não, nós estamos com Paulo, porque Paulo é... Outros, os relaxados, né? Sempre que tem que ter os esculhambados. Não, nós somos de Cristo. Ou seja, não queremos compromisso com Pedro, nem com Paulo, nem com Apolo. Somos os de Cristo. Ou seja, na prática, não somos de ninguém, né? Somos os relaxados, não queremos a autoridade de ninguém. Era essa a situação. Aí São Paulo se insurge contra eles. Primeiro vamos ler... E São Paulo era muito bem informado a respeito disso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 11 a 14. 11 a 13. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Ou seja, estão brigando, estão se estranhando, estão arengando, a comunidade está dividida, está um caso sério. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Quefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Etc. Então aqui você se percebe bem que a comunidade tinha alguns membros que eram de destaque, em quem eles se espelhavam. São Pedro, primeiro Papa, sem dúvida alguma, recebeu as chaves do reino dos céus, estamos com ele. Já o outro grupo, que não simpatizava com esse, não, nós estamos com Apolo, é o culto, é o ótimo pregador, é o exímio, estamos com ele, nós gostamos de eloquência. Terceiro, não, nós somos de Paulo. Nem concordamos com Apolo e a turma dele, nem concordamos com Cefas e a turma dele, nós estamos com Paulo. Então, essa é uma prova de que Apolo era um homem culto, era um excelente pregador, porque tinha um partido, uma parte da comunidade estava com ele. Claro que não sabemos qual foi o grau de virulência desse problema de Corinto. O fato é que São Paulo precisou enfrentar isso e ele vai até o capítulo, veja, estamos aí no capítulo 1, ele vai até o capítulo 4. São
4 capítulos que ele dedica a essa questão da dissensão, da divisão da comunidade. A comunidade de Corinto, São Paulo chegou a morar lá, sempre causou problemas ao apóstolo Paulo. Sempre ele tinha um carinho todo especial por essa comunidade. Tanto é que ele fala, na segunda aos Coríntios, de uma terceira carta, que ele chama a Carta das Lágrimas. Essa carta se perdeu. Na verdade, ele escreveu 3 cartas para os coríntios. Como a segunda se perdeu, então, o que nós chamamos segunda aos Coríntios, na verdade, foi a terceira. Mas como a segunda se perdeu e não entrou na Bíblia, até hoje não foi achada, e se for achada não pode entrar mais, a terceira passou a ser a segunda, mas a segunda inspirada. Então, Paulo tinha um carinho todo especial por essa comunidade. E esse problema aqui que ele enfrenta, né, indica que havia gente culta na igreja primitiva, e dentre elas, o próprio Paulo, Pedro, que era um homem ignorante, sem estudo e sem instrução, mas é o chefe da igreja, a cabeça da igreja, e Apolo, o culto, o inteligente, o habilidoso na arte de pregar o evangelho. O senhor ia pedir para eu ler esse texto? Ah, sim. Já que foi lido o problema da divisão, a partir do versículo 26 até o versículo 31. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Há, mas não muitos. Continue. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui São Paulo mostra realmente que Deus se vale do que é tido como estulto, do que é tido como vil. Esse é o caminho de Deus. Para ele é irrelevante saber se essa pessoa não sabe falar bem a língua portuguesa, se ao invés de dizer nós vamos, ela diz nós vai. A gente vamos, subir para cima, descer para baixo, ré para trás. Um bocado de erro da língua portuguesa. Jesus está pouco ligando para isso. Quando ele quer se utilizar da pessoa, ele chama, olhem aí, minha Chica, que história fantástica. Esta nossa beata, de uma sabedoria imensa, não estudou numa universidade, analfabeta, na simplicidade do interior mais pobre, dos mais pobres, mais humildes das Minas Gerais, nossa intercessora no céu. Aí está a prova de que o que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui, pela leitura do Frei Gilson, é a mais absoluta verdade. Começamos assim. E nisso reside, paradoxalmente, a força da igreja. Aqui está a força do evangelho, indestrutível, inderrogável, intangível. 2000 anos depois, ele começou na pregação, após Pentecostes, de homens sem estudo e sem instrução. Gente, está gostando do programa, sim ou não? Eu estou amando. Lembrando que este programa nós estamos falando sobre revelação. E por que todo esse assunto? Ah, mas vocês fugiram do assunto? Não. Lembrar que paramos este assunto que foi muito importante esse longo tempo, porque Dom José destacou bem que essa revelação é para os humildes, é para os pequenos. E foi muito importante, foi maravilhoso, para mim e para você. Então é graças a uma revelação que chega para os humildes, para os pequenos, que nós podemos conhecer a Deus. Eu quero já ir me despedindo de você, dizer que foi muito boa a sua companhia. Lembrar que este programa acontece toda semana aqui na TV Canção Nova, no seu final de domingo, às 9 horas da noite. E dizer que sempre na segunda-feira já está disponível no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Tá bom? Deus abençoe.
Até semana que vem, se Deus quiser, vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.